Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, na leitura, nós temos o momento da vocação de Samuel. Então, começa-se o texto. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Então, que tinha um silêncio de Deus. Algumas vezes na Escritura nós vamos ver esse momento de silêncio de Deus. Então, é Deus que não fala ou o seu povo que não é capaz de escutá-lo? Penso sinceramente que Deus sempre fala conosco, mas nós fechamos o nosso ouvido. De todo modo, no final também do Antigo Testamento, nós temos essa lamúria do povo, o desejo que expressa o profeta Isaías, que os céus se rompam e que Deus então fale com o seu povo. Ora, essa criança foi levada ao templo pela sua mãe Ana, e ali está com Eli. Então, nesse silêncio de Deus, que essa criança que vive ali no templo, então que é um acostumado com estar no lugar sacro, mas não consegue distinguir a voz de Deus. Não consegue distinguir que é o Senhor que está chamando. Então, na noite vem o chamado. Quando Samuel estava dormindo, no momento que ele não tem mais controle, quantas vezes Deus falou nas Escrituras com pessoas quando estão dormindo? Então, quando a pessoa abandona a sua segurança ou controle e se deposita nas mãos do Senhor, é o local da arca de Deus. E ali então o Senhor chama: Samuel, Samuel. Ele responde: aqui estou, prontamente. E correu para junto de Eli. Tu me chamastes, aqui estou. Ele respondeu: não te chamei, volta a dormir. E isso vai acontecer por 3 vezes. Até que Eli, veja, eu dizia há poucos dias, né, quando Eli se encontra com Ana, que a reprova e depois então a abençoa, então que ele teria um papel ainda mais determinante, que era aquele de ajudar esse jovem a discernir o chamado de Deus. Veja, meus caros, nós vivemos um momento que temos um pensamento corrente de que nos faltam vocações. Vejam que, percentualmente, o número de vocações, sobretudo para os homens, é o percentual de 100 anos atrás, por exemplo, na Europa, que se queixa da ausência de vocações. Existe uma diminuição de natalidade e que isso então tem uma incidência no número de vocações. Mas sobretudo, meus caros, uma pessoa, um jovem que é chamado, ele precisa de alguém que o ajude a discernir. Nós temos na igreja hoje uma ausência de pais espirituais, de diretores espirituais, ou mais precisamente o nome de acompanhadores espirituais. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a escutar a vontade de Deus. E isso vale para os jovens, mas para todos nós, inclusive nós sacerdotes. Se não temos um acompanhador espiritual, nós não conseguimos progredir na vida espiritual. Nós carecemos disso, nós precisamos. Eli cumpre o papel de acompanhador espiritual. Mas também tem uma outra dimensão para dizer que acompanhador espiritual não é só aquele que é ordenado, porque uma pessoa pode ser ordenada e não ser capaz de ser um acompanhador espiritual. E também pode acontecer o contrário, que tenham pessoas que tenham tal discernimento, tal união com o Senhor e que sejam preparadas para que possam ser pais, mães espirituais. Então, uma coisa que é o drama do acompanhamento espiritual é esse aqui. Ninguém consegue acompanhar além do ponto que chegou. Eu, por exemplo, se não sou uma pessoa que tenha uma vida de oração, eu não vou conseguir nunca fazer uma pessoa acompanhada a ter uma vida de oração, porque acompanhamento espiritual não é só uma teoria para ser transmitida, é uma questão vivencial. Ninguém consegue acompanhar além do ponto que chegou. Mas nós vemos esse homem, esse sacerdote, que ele é que dá a indicação a Samuel. E então, quando Samuel vai ser chamado de novo, 4ª vez, ele vai responder aquilo que Eli vai dizer. Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele.
e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Veja que belo isso. Não deixava perder nada da palavra de Deus. Se no início ele não era capaz de discernir qual era quem chamava, então agora ele não deixa perder. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. O salmo nós vamos rezar assim: eis que venho fazer com prazer a vontade, a vossa vontade, Senhor. Esta é a história de Samuel, o fazer a vontade de Deus. Então, hoje, no Evangelho, nós temos Jesus que sai da sinagoga com Tiago e João e vai para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava doente. Eles então contaram isso a Jesus e Jesus se aproximou, segurou a sua mão e ajudou a levantar. E ela imediatamente começa a servir. Então, como fazer para ser discípulo de Jesus? Nós temos o modelo aqui na sogra de Simão. Colocar-se a serviço. O discípulo não é aquele que faz o encontro com o Senhor e fica numa relação de intimidade somente eu e Deus, mas se coloca a serviço da comunidade, a serviço da igreja. Na verdade, caríssimos, a grande preocupação que eu tenho com aquilo que se chama da paróquia afetiva, muito disseminada nas nossas grandes cidades e que talvez nós estamos dando pouca importância para isso, daquelas pessoas que estão fazendo da fé um produto a ser buscado. Então, na cidade tem muitas paróquias, eu vou em uma paróquia porque ali gosto de confessar, vou na outra paróquia porque ali eu gosto da missa daquele sacerdote, vou em outra paróquia porque dali eu gosto da catequese. Então, não se tem mais uma pertença a uma paróquia, mas é um mercado religioso que vou naquela que me agrada e na hora de participar, na hora de colaborar, não vou em nenhuma. Então, que isso não é construir comunidade, isso não é vida de fé. No exemplo dessa mulher que serve, está aquilo que é o caminho de um discípulo. Formar comunidade através do serviço e não do consumo de um produto religioso. Então, à tarde, ao pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas e não deixava nunca que os demônios falassem. E no final do dia, ele se levantou e foi rezar no lugar deserto. Jesus orante, o modelo para nós. Aquele que, sobretudo, é o Evangelho de Lucas que vai se interessar nisso, o Evangelho que nós vamos ouvir nos domingos. Então, por umas 10 vezes, Lucas coloca Jesus em oração. Dessas 7 vezes, coloca até o tema da oração. Mas que Jesus é unido ao Pai, busca essa união através dessa oração nos grandes momentos da sua vida. Rezar sempre, sem jamais nos cansar. Então, os discípulos interrompem, vou dizer, todos estão te procurando. E Jesus, que não quer deixar se aprisionar por Cafarnaum, como querem os discípulos. Jesus vai dizer, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andando por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Irmãos caríssimos, a oração hoje de coleta, que como já dizia, é aquela que é para toda a primeira semana, nós vamos dizer assim: ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Sim, nós nos dirigimos a um Deus que nós o chamamos de Pai, aprendemos com o seu Filho, acreditamos no seu amor, confiamos como a um Pai. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres, a compreensão, a disposição de fazer, para que, sem essa compreensão, não tenha um caminho de conversão, meus caros. Quantas vezes os penitentes que nós encontramos no confessionário, eles não sabem quais são os deveres. Aí eles elegem para si os deveres que querem e começam então a confessar por aquilo que não deveriam confessar, porque não é pecado, e esquece de confessar aquilo que é o dever. Quantas vezes no confessionário, até pela incapacidade de fazer um bom exame de consciência, os penitentes começam a eleger para si um caminho, esquecendo de compreender os próprios deveres e a força de cumpri-los. Não basta que nós saibamos o que devemos fazer, nós precisamos da força para cumprir. E essa força é a ação do Espírito de Deus em nós. Sem ele, nós não sabemos o que fazer. Então, para todos, um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.